você, igual você comentou de você parou uma época de jogar bola. Tipo, você tava com idade, tipo, e físico ainda pra jogar, mas você deu uma parada. Já, é que assim, aí entra uma questão de. Eu tinha empresário, Uhum. né? E eu falo pra todo mundo essa história. Falei pro Faldinho, eu tinha dois. Qual que é a questão do empresário? Hoje, principalmente hoje, né? Se ele não vier para agregar, não adianta que vai dar, lá na frente vai dar algum BO. E o que acontece? Eu sempre me destaquei por conta da velocidade que eu tinha. E eu lembro até hoje que eu fui fazer nós fomos fazer um jogo treino lá em Santos. Essa foi uma das primeiras propostas reais que chegaram até mim, que foi do Santos. E aí esses empresários começaram, sabe, a travar a negociação, Uhum. né? Travar a negociação porque o Santos queria que eu precisava me apresentar no Santos. Um exemplo, hoje é terça-feira, eu tinha até quinta-feira para me apresentar no Santos, tudo, porque o Santos ia disputar um campeonato e eles já queriam me inscrever nesse campeonato. E esses empresários começaram a pedir muito caro, né? Eu estava disputando naquela época o Campeonato Paulista, porém a gente estava numa B3, que era a sexta divisão do Paranaense, do estado de São Paulo, nessa época. E com essa proposta, eu estava saindo da sexta para a primeira divisão do estado de São Paulo, né? E aí eu lembro que, eu não lembro o nome da TV que tinha, mas o Globo Esporte na época veio, passou um dia comigo aqui, mostrando meu dia a dia, Olha que da hora. né? Então foi bem legal. As negociações acabaram não surtindo efeito por conta de valores. E aí, através do Newton, uma época eu tive uma informação que o Santos, como eu tinha idade de júnior e jogava no profissional, o Santos ele não comprava jogador, né? E eles estavam dispostos, um exemplo. Naquela época eu lembro que eles estavam falando em R$ 50.000 e os empresários estavam pedindo 80, mais ou menos, né? E aí acabou travando a negociação, acabou travando as negociações nesse sentido aí. E aí eu acabei descendo para Santos de novo porque eu fui disputar os Jogos Abertos lá. E eles entraram em contato comigo lá em Santos, eles ligaram aqui em Ourinhos na época, que queriam falar comigo. E a proposta deles era que eu me desvinculasse dos meus empresários, que também não tinha como, porque tinha procuração, tudo, essas questões Cláusula de e ideia, tudo. exatamente, um monte de coisa. Resumindo a história, acabou não dando certo, e aí depois veio voltei para Ourinhos, não consegui conseguimos concluir essa negociação. E aí, através de informações depois, eu tive mais duas propostas, que uma delas foi do Rio Branco de Americana, que aí entrou eles também, né, nessa negociação. Não deu certo de novo. Aí informações que chegaram também, né, essa não foi tão oficial, mas que o The Stronger da época da Bolívia tava sondando, né? Mas é outra que ele acabou não vingando. Mas tudo por conta. E aí teve uma época que eu acabei desanimando, né? Parei, né, Sim. de jogar futebol, fui indo, as coisas não estão dando certo, acabei parando. Tipo, E aí os cara podiam ver que você até viraria vitrine pra outros exatamente, atletas deles, né? exatamente, Ó, tem um atleta exato. na Série A, no Santos. Nossa, mas que Exatamente. besteira. A questão é aquilo que eu É. falo, né? Empresário, ou se ele tá ali para ajudar, ou ele vai te atrapalhar muito. E até eu falo pra galera hoje, se tiver o filho como jogador, deixa a família, os pais tomarem frente. Pode ter um empresário, porque sem um empresário eles não vão conseguir entrar nos É. clubes, né? O clube exige que você tenha um empresário, um representante. Mas eu falo o seguinte, que a palavra final sempre tem que ser da mãe ou do pai. Ou Sim. vai ou não vai, sabe? Até para não acontecer isso. Se eu tivesse naquela época alguém que desse da família, no caso, que desse a palavra final. Não, a gente quer que ele vá, nem se for de graça, né? Porque se você for parar pra pensar, nós estamos saindo numa série B, Pô, né? Numa B3, uma série A e nós estamos falando de um Santos, é. né? Não preciso falar mais nada, que dali pra frente depois como se diz, é só alegria. E acabou não vingando, é por causa disso. Então, assim, empresário, a gente, hoje em dia, você precisa ter muito, muito conhecimento em relação ao que ele está fazendo, né, com a carreira do seu filho. Então, aí eu fui indo, acabei abandonando um pouco o futebol. Acontece que quando você conhece uma história, uma proposta dessa, você pensa onde você poderia estar. Dá uma. Exatamente. É, Dá uma balançada, dá. né, cara? Eu lembro até hoje que o Lozano, né, o Carlinhos Lozano, Sim. na época quando eu estava no Gazeta, quando chegou a proposta do Santos, e ele já tinha passado por alguns clubes e tal, a gente conversou, trocou ideia e tal, né? Eu lembro até hoje que tinha uma época, depois quando eu tinha acabado um treino, nós sentamos, começamos a falar até sobre salário, essas coisas, o quanto que eu poderia ganhar, sabe? Foi Uhum. uma questão bem, bem legal, assim, né? Uma curiosidade que eu fui tirando, porque ele era mais velho, bem mais velho que eu na época,
mais velho, modo dizer assim, mais experiente, né? Em termos de ter rodado esse mundo. Mas é assim, não me arrependo de nada que aconteceu. E aí depois... E aí, curtiu? Então o episódio inteiro tá aí embaixo. E aproveita, siga Cervejaria Ficus e Turvo Podcast nas redes sociais. Valeu!